A paz do Senhor para todos. Aqui vos fala o pastor Alexandre Gonçalves com mais uma reflexão da parte de Deus para a sua vida. Hoje estaremos lendo o livro de Números, no capítulo 21, no versículo 4 em diante, que diz assim: Então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito pelo povo de Deus. Pelo que o povo viu a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós esta serpente. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que verá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Louvado seja Deus. Esse texto é um texto ao qual o seu Deus nos relata, aleluia, que durante o tempo ao qual o povo de Israel estava, aleluia, entre, aleluia, o deserto e a terra prometida, aquele povo havia se angustiado por causa do pão que descia do céu, porque já não aguentava mais aquele pão, era o chamado maná, porque o povo estava enjoado de comer aquele mesmo pão. E a água era somente quando Deus mandava e enviava. Eles não estavam com fome nem com sede, porém estavam como se fossem enjoados com o mesmo alimento. E vemos que às vezes Deus permite a gente passar por certas provações, certas limitações, e ficarmos às vezes comendo, talvez, vamos supor, durante vários dias, somente ovo, somente um arroz com ovo, mas porém é porque é necessário para que Deus venha nos aperfeiçoar na fé. E a Bíblia diz que aos olhos do Senhor isso soou como uma afronta ao nosso Deus, porque o Deus que preparou todas as coisas, Deus estava preparando aquele povo para entrar na terra prometida. Deus precisava tirar as arestas, tirar os carrapichos de cada um daqueles ali. Aqueles homens não mereciam a salvação. A maior parte eram idólatras, mentirosos, ingratos. Porém, Deus tinha uma promessa, e Deus estava fazendo com que aquele povo viesse a sair daquele povo. 3 milhões foram libertos da escravidão do Egito. E durante esse período, a Bíblia diz que o povo começou a murmurar diante de Deus. E Deus permitiu que as serpentes viessem a mordê-los e morrerem. E morreram muitos, de modo que eles foram até Moisés e falaram assim: Moisés, ora a Deus para que ele nos livre das serpentes. E a Bíblia diz que Moisés, ele ora ao Senhor e Deus fala para ele construir uma serpente de metal. Louvado seja Deus. Uma serpente de bronze. Louvado seja Deus. E essa serpente fosse hasteada ao alto. E toda vez que alguém murmurava ou cometia algum pecado, a pessoa tinha que olhar para aquela serpente para que fosse sarada. Eu quero chamar a tua atenção para esse seguinte fato. Primeiramente, Deus não mandou adorar a serpente. A serpente de metal foi colocada no deserto simplesmente para que aquela pessoa que viesse a ser ferida durante a murmuração olhasse para ela e se curasse. E existem muitos católicos que usam esse texto para poder falar que o uso das imagens é lícito, porém diante de Deus é uma coisa abominável. Deus jamais iria contra a sua própria palavra. A palavra de Deus é imutável, ela não pode ser mudada. O nosso Deus ela proíbe o uso de imagens, de esculturas, pedras, nem de gesso, nem de madeira, nem de bronze, nem de ferro, aleluia, porque são obras de mão de homens. O nosso Deus é um Deus invisível, é um Deus que preenche todo o céu e toda a terra. O nosso Deus, ele proibiu, aleluia, que fizesse imagens de escultura, e muito menos que viessem a ser adoradas. Imagens essas que são veneradas pela Igreja Católica, como pode falar esse termo, né? Mas na verdade são adoradas. Todas as imagens diante de Deus, elas são ídolos e são ídolos de deuses pagãos. O único Deus verdadeiro é somente Jesus. Jesus é o único Deus verdadeiro, ou melhor, é o Deus encarnado, o Deus que viveu entre nós, e é o único que nós devemos adoração. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, nosso Senhor. Que você possa entender e compreender que você não necessita mais de crucifixo, que você não necessita, aleluia, levar sobre você, aleluia, uma imagem de Maria ou de santo algum, que você seja somente, aleluia, tenha somente um só Senhor, que é Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Jesus possa colocar no teu coração essa palavra.
e entender que o nosso Deus não é um Deus que contradiz na sua palavra. Jesus disse que era proibido, aleluia, o primeiro mandamento: não farás para ti imagem de escultura e nem porás imagem de escultura, nem imagens do que estão nos céus, na terra ou debaixo da terra, e nem se curvará a elas. É um pecado gravíssimo a idolatria. Tome cuidado com isso. Vigie com isso, em relação a isso. Somente adore somente ao Senhor. Adorarás somente ao teu Deus, e somente a Ele servirás. Assim disse Jesus para Satanás, aleluia, na tentação do deserto. Somente Jesus é digno de honra, de glória, de exaltação, de louvor. Continue firme na presença do Senhor, continue buscando a presença de Deus em oração e humilhai-vos perante a potente mão de Deus para que o seu tempo Ele vos exalte. A escama dos seus olhos sairá e certamente Deus vai te dar revelações acerca da palavra de Deus, que ela é verdadeira e pura e santa. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Se você gostou, por favor, compartilhe essa mensagem com outros, para que outros venham ser abençoados, para que vidas venham ser alcançadas e para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Um grande abraço.